Oi, meus amores, tudo bem? Bom dia. Voltei então com a nossa segunda aula de geografia dessa semana. Vamos falar agora das tensões e conflitos que envolvem a América Latina. Vamos falar das Farc, que é um grupo aí revolucionário que atua na Colômbia, e nós vamos falar também da crise migratória que ocorre na Venezuela por conta dos problemas políticos, sociais e econômicos que passaram a acontecer lá. Vamos então na página 50 começar esse assunto de hoje. No início deste capítulo, você teve a oportunidade de saber mais sobre o acordo realizado entre o governo colombiano e as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse grupo guerrilheiro era financiado por atividades ilegais como narcotráfico e contava com uma rede internacional de abastecimento de armas. O declínio do seu poderio, que no auge chegou a abranger 1/3 do território colombiano, abriu oportunidade para o fim do conflito. Apesar de ser um marco histórico, não deve ser visto como o fim dos problemas sociopolíticos internos da Colômbia. Alguns desafios ainda precisam ser vencidos para que o país efetivamente se pacifique. O primeiro deles refere-se às questões relativas aos julgamentos, punições e eventuais anistias aos crimes praticados, seja por guerrilheiros, soldados, ou seja por paramilitares durante toda a guerra em que a Colômbia esteve envolvida aí contra esse grupo guerrilheiro. Outra questão relevante relaciona-se ao fato de que as Farc não era a única organização envolvida na Guerra Civil Colombiana. Depois do acordo com essa organização, avançam os diálogos entre o governo e a ELN, que é o Exército de Libertação Nacional, segunda maior milícia envolvida também nesse conflito, nessa guerra civil. Enfim, a Colômbia ainda enfrentará muitos desafios antes de ser possível afirmar efetivamente que o mais longo conflito das Américas de fato acabou e que o país está finalmente em paz. Então essa guerra civil que a Colômbia passou e que ainda acaba tendo que enfrentar consequências dela, porque a paz completa ainda não chegou. Essa guerra ocorreu principalmente por conta da atuação das Farc, que é esse grupo guerrilheiro que passou a atuar em vários pontos do país. O governo, obviamente, combatia a atuação desse grupo e foi uma guerra aí que durou muitos e muitos anos. Hoje, as Farc já está no seu declínio, ela já não tem mais o mesmo poder de atuação que no início, mas acaba respingando consequências dessa guerra para grande parte da população. Então a Colômbia ainda tem um caminho a trilhar até que a paz completa seja alcançada. E agora, problemas na Venezuela, que nós falamos aí nas nossas aulas passadas, né? Com a morte de Hugo Chávez, a entrada de Nicolás Maduro, ele acabou tendo uma postura muito radical no seu governo, vários problemas começam a acontecer dentro da Venezuela, e aí as correntes migratórias acabam sendo inevitáveis, muitas delas inclusive em direção ao Brasil. Aqui nós temos um mapa mostrando a Venezuela em destaque e para onde que essas pessoas estão migrando. O maior foco de tensão no continente americano nos últimos anos tem sido a Venezuela. Como vimos desde a morte de Hugo Chávez em 2013, o país vem enfrentando uma profunda crise política e forte recessão econômica. No período mais recente, a partir de 2015, fatores como hiperinflação, queda da renda e consequente empobrecimento geral da população têm forçado um forte êxodo para os seus países vizinhos. As consequências desse cenário atingem diretamente os setores sociais mais vulneráveis da população venezuelana. A subida descontrolada dos preços, a desvalorização do bolívar, moeda oficial venezuelana, e a falta de produtos básicos de abastecimento levam milhares de venezuelanos a migrarem nos últimos anos. Um de seus destinos foi o Brasil, onde o acolhimento de um grande contingente também gerou muitas tensões. Os debates sobre as maiores responsabilidades na crise venezuelana são diversos. Muitos apontam a crescente dependência dos petrodólares, divisas advindas das exportações de petróleo, a queda dos preços
internacionais do produto, equívocos na administração econômica que já vinham ocorrendo desde a época de Hugo Chávez, que se agravaram depois no governo de Nicolás Maduro. Sobre forte pressão política internacional, incluindo a suspensão do país no âmbito do Mercosul e enfrentando sanções econômicas importantes pelos Estados Unidos, o governo de Maduro denuncia recorrentes tentativas de golpe e recorre ao autoritarismo para poder manter aí a sua postura de governo e acaba sendo um motivo de fortes tensões dentro do território venezuelano, e o resultado está aqui que você vê no mapa, essas correntes intensas de migração, principalmente para países vizinhos, tá? Tem uma flecha aí apontando para Brasil, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Panamá e México, tá? Bom, na nossa terceira aula da semana, que é amanhã, vamos falar de conflitos envolvendo a África. Até mais. Beijo, crianças.